movimento? Foi lá em 2003, na cidade de Melbourne, com 2 amigos, o Travis e o Luke, que decidiram fazer uma iniciativa diferente para a conscientização dos amigos a respeito da saúde do homem, né? Eles se inspiraram na mãe de um amigo deles, que utilizava várias formas para poder conscientizar as mulheres sobre a saúde da mulher. E eles pensaram, então por que não deixar o bigode crescer para chamar a atenção dos nossos amigos e eles se interessarem no porquê. Do porquê do bigode, então? Para a gente poder cuidar, ter uma atenção melhor com a nossa saúde, né? Com a saúde masculina. E aí teve início, então, a conscientização do Novembro Azul a respeito da prevenção do câncer de próstata. Esse movimento aqui no Brasil chegou em 2008, veio trazido pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Urologia, e o primeiro tópico deles, né, a campanha inicial, teve como tema um toque, um drible, né? E aí a intenção inicial era derrubar todos os preconceitos, né? Derrubar toda aquela história sobre o exame de toque retal, sobre a importância da preocupação com os exames preventivos do homem, tá? E aí uma maneira de destacar, né, de chamar a atenção da população masculina brasileira para isso, foi trazendo os pontos principais do Brasil com a coloração azul. Então, o que é a próstata, né? Como a imagem mostra aqui para vocês, essa que está destacada aqui em cima é uma glândula presente nos homens, localizada à frente do reto, abaixo da bexiga, que envolve a parte superior da uretra, que é o canal por onde passa a urina. Então, vocês podem ver que a próstata ela faz como se fosse, ela abraça o canal da uretra, por isso que um dos principais sintomas de um início do câncer de próstata é a diminuição do jato de urina, como a gente vai falar mais para frente. Então, a sua função é produzir um líquido que compõe parte do sêmen, que nutre e protege o espermatozoide. Mais para frente eu vou estar trazendo para vocês a diferença hoje dos exames iniciais, né? Então, o PSA, que é o exame de sangue, ele vai fazer o quê? Ele vai analisar essa proteína que é produzida pela próstata. Então, como é o câncer de próstata, né? Durante toda a nossa vida, é comum que nossas células, elas se renovem, né? Nós vamos envelhecendo, nossas células também, elas morrem e novas células aparecem. Às vezes, no meio do caminho, o que acontece? A gente encontra uma célula cancerosa e essa célula ela vai se multiplicando, ela forma um tecido alterado, ela se encontra com um tecido, no tecido vizinho, como na imagem 3 ali, um tecido saudável e ela o contamina. E aí nós temos o surgimento do câncer. Quando essa célula ela migra, né, quando ela anda pelo nosso organismo, a gente conhece como metástase. Então é isso que acontece. Muitas das vezes o paciente ele desenvolve o câncer de próstata e pode desenvolver uma metástase. Aonde? Em qualquer tecido que essa célula migrar. Então pode ser um câncer de bexiga, um câncer de rim, pode ser um câncer de pulmão também, que isso acontece, tá? Pode atingir qualquer órgão. Mas, principalmente do câncer de próstata e para o câncer de bexiga, câncer de rim e câncer de pulmão. No câncer de próstata, na maioria dos casos, cresce de forma lenta e não chega a dar sinais durante a vida e nem ameaçar a vida do homem. E aqui a gente aponta, então, para algo importante. Existe o câncer de próstata e existe um tipo de câncer benigno que se chama hiperplasia prostática benigna, tá? Que é esse câncer que cresce e muitas das vezes não dá nenhum tipo de sinal durante a vida. Mas precisa de acompanhamento, precisa de tratamento para que ela não vire um câncer maligno, tá? Então não é porque, estou com uma hiperplasia, é benigna, tá tranquilo, vou deixar. Não, não pode. A gente tem que tratar para evitar que isso se prolongue, para que ele se estenda e vire algo pior, até mesmo uma metástase. Então é muito importante que vocês tenham em mente que vocês têm que fazer o acompanhamento anual. Depois eu vou falar das idades corretas para a gente poder fazer esse acompanhamento e da importância de dar atenção ao tratamento e fazer ele adequadamente, tá? Em outros casos, pode crescer rapidamente, se espalhar para outros órgãos e causar a morte, como eu falei para vocês anteriormente. Então, a gente tem na primeira imagem uma próstata normal
e a próstata com câncer. Ela cresce muito. E como vocês veem ali, o canal da uretra está bem fechado. Muitas das vezes o paciente às vezes precisa fazer uma cirurgia, passa-se uma sonda para poder facilitar essa saída da urina. Então eu trouxe alguns dados estatísticos para vocês. Como nós estamos tratando sobre o câncer de próstata, ele vem em primeiro lugar, que ele tem uma estimativa. Essa estimativa é para o ano de 2023 a 2025, tá? Então, nós temos uma estimativa de uma incidência de 65 mil a 70 mil novos casos. E de morte, aproximadamente 15 mil mortes nesse período. Tá? Até mais pode ser anualmente. Eles apontam isso como anualmente. Tá? Então, é um número muito alto. A gente tem que se preocupar com isso. Por isso que a gente traz tanta conscientização para vocês a respeito disso. Né? Então, os fatores de risco. Idade avançada, histórico familiar, raça e mais outros que a gente vai comentar depois. O câncer de pulmão, ele é o câncer que mais mata no Brasil e no mundo, tá? Ele tem uma estimativa de incidência de 18 mil novos casos e de mortalidade de 18 a 20 mil mortes, principalmente em homens, tá? Atinge mulheres também, mas principalmente homens. Por quê? Homens fumam mais e estão mais expostos a químicos do que as mulheres e se cuidam menos. Né? Alguns estudos mostram que o que acontece? Homens ignoram mais o fato de precisar utilizar EPI. Nós mulheres, não puxando sardinha pra gente, mas nós mulheres nos cuidamos muito mais e tomamos mais cuidado com isso. Os homens, infelizmente, não. Então, por isso da importância de vocês utilizarem os EPIs, para evitar o desenvolvimento do câncer de pulmão, por exemplo. E aí, seguido do câncer de cólon e reto, melanoma e câncer de estômago. Também que são os principais tipos de cânceres que são acometidos, principalmente em homens, e que a gente também precisa de uma atenção maior para isso. Então, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum no mundo, o segundo mais mortal, atinge 1 em cada 8 homens. A gente teve um pequeno aumento, até 2 anos atrás era 1 para 6, agora é 1 para 8, então isso é um número preocupante para a gente, aumentou, né? Não deveria. 3/4 dos casos de câncer de próstata ocorrem em homens com mais de 65 anos e é a 4ª causa de morte por câncer no Brasil. Então, quais são os fatores que podem aumentar o risco de ter câncer de próstata? A idade, principalmente, né? Então, no Brasil, a cada 10 homens diagnosticados com câncer de próstata, 9 têm mais de 55 anos. Então, aqui a gente já pode trazer para vocês que o marco da vida do homem não é mais aos 40 anos, agora é aos 50. Então, completou 40 anos, não tem mais aquela obrigação, como antes, né, de ir já no médico para fazer o exame de toque, né, como sempre foi dito. Vou desmistificar isso para vocês um pouquinho mais para frente. Histórico de câncer na família, né? Então, os homens cujo pai ou avô tiveram câncer de próstata antes dos 60 anos, o sobrepeso e a obesidade. Então, hoje, tanto o INCA quanto o Ministério da Saúde traz que os homens têm que obrigatoriamente fazer o exame de PSA quando completar 50 anos. Ai, Adriana, então eu tenho 40 anos, eu não preciso fazer? Quem com 40 anos vai precisar fazer esse exame? Quem tem histórico de câncer na família, que o pai ou o avô, como eu falei aqui, tenha tido câncer com menos de 55, com 35 anos, com 40, a gente tem que tem que acender um sinalzinho de alerta para poder fazer essa pesquisa. Não mais com o exame de toque retal, tá? Agora é com o exame de sangue. Com menos de 40 anos, eu preciso fazer? Precisa, se você tem um risco elevado para câncer. Então, vamos supor que eu sou um homem, meu pai teve câncer de próstata com 30 anos e eu estou com 29 anos. Com 30 anos, obrigatoriamente, eu tenho que fazer? Sim, você tem que procurar um médico, para o médico poder fazer essa avaliação e ver a necessidade. Então, se você tem um risco muito alto, seu pai teve, muito jovem, e você está perto dessa idade, então o correto é procurar o médico e já fazer o exame. Lembrando, exame de PSA, se você não tem nenhum sinal. Se você tem algum dos sinais e sintomas que eu vou falar mais para frente, aí a conversa já é diferente, eu vou explicar para vocês. Então, nos fatores de risco, o que a gente aponta aqui que é importante
a gente manter controlado o IMC, que é o índice de massa corpórea ou índice de massa corporal. Então, se vocês quiserem saber, tem aqui a fórmula, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. E aí a gente tem a tabelinha que mostra se a gente está de acordo ou não, né? Então, menor que 18,5 é baixo peso, o ideal é manter entre 18,5 e 24,9. Com sobrepeso, a gente já entra ali na casa dos 25 a 29,9, 30 a 34,9 obesidade grau 1, 35 a 39,9 obesidade grau 2 e acima de 40 obesidade grau 3. Pode passar. E aí, para a gente manter esse IMC equilibrado e manter uma qualidade de vida, o que a gente precisa fazer? Uma alimentação saudável e correta, né? Então, a gente vai priorizar muito mais os alimentos in natura e evitar ao máximo os alimentos ultraprocessados, né? A gente vai priorizar descascar mais e desembalar menos. Quais são os alimentos ultraprocessados? O salgadinho, a salsicha, os fast foods, todos esses que não são naturais, obviamente, a gente vai evitar ao máximo. O alimento processado, a gente pode consumir? Pode, com cautela, né? Fazer aquela velha história do nutricionista, sempre ler a embalagem, priorizar aquilo que tem muito mais produto natural do que maltodestrina e esses açúcares todos que existem por aí, todos esses conservantes. Quanto mais natural, melhor for a nossa alimentação, menos risco de desenvolvimento não só do câncer de próstata, mas de qualquer outro tipo de câncer ou qualquer outra doença, nós vamos ter, tá? Então, é possível prevenir o câncer de próstata? Sim, com uma alimentação saudável, manter o peso corporal adequado, praticar atividade física, ter uma alimentação saudável é muito importante. Mas ela não vai ser tão efetiva se a gente não praticar, no mínimo, uma atividade física que seja uma caminhada 3 vezes por semana, 40 minutos. Não precisa a gente ir na academia de domingo a domingo, né? Vamos começar devagar. Uma caminhadinha, 40 minutos, 3 vezes na semana, tá ok. E a gente vai aumentando até que tenha uma condição, consiga ir para uma academia. Ah, Adriana, eu prefiro começar direto na academia. Ok, escolha uma atividade que seja prazerosa, uma atividade que não te obrigue a ir. A gente sabe que a gente não gosta muito de academia, né? Mas é tudo uma questão de disciplina e de priorizar a nossa saúde. Não fumar e evitar o consumo de bebida alcoólica. Aqui na questão da bebida alcoólica, que sempre pega em toda palestra que a gente vai. Ah, então eu não posso tomar bebida alcoólica, não posso consumir? Você tem que evitar. Evitar não é tomar todos os dias, tá? Ah, Adriana, eu gosto de no fim de semana, igual na palestra que a gente foi na semana passada. Ah, eu posso tomar então um fardo no sábado e outro no domingo? Não, porque isso é um consumo elevado. Ah, mas é só de fim de semana. Mas mesmo assim, vamos contar que é muita coisa, né? Para um fim de semana, vocês não concordam? Eu sei que vocês não vão concordar, mas é muito elevado, é um consumo muito alto de bebida alcoólica. Então, o que a gente faz? Pode ser um fardo? Pode, desde que vocês dividam ela no fim de semana. Não é para consumir tudo de uma vez e tudo de uma vez só, num único dia, num único momento, certo? Porque senão isso vai trazendo outros prejuízos, não só o câncer, mas alguns outros, principalmente o vício, que é o mais preocupante deles. Então, quais são os sinais e os sintomas do câncer de próstata? Dificuldade em urinar, demora em começar e terminar a urinar, sangue na urina, diminuição do jato de urina e a necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou a noite. E aqui eu quero que vocês entendam que não é um sintoma aqui apresentado que já vai dizer que vocês têm câncer de próstata, tá? Para eu me preocupar muito mais, eu preciso de 2, 3 sintomas. Então, vamos pensar que alguém aqui tem dificuldade para urinar, sangue na urina e a diminuição do jato de urina. Então, o que a gente tem que fazer? Marcar uma consulta com o urologista o quanto antes para fazer um exame, porque isso não é um bom sinal, principalmente se tiver sangue na urina, tá? Necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou a noite. Esse único e exclusivamente já é um sinal de que tem um câncer de próstata? Não é.
Isso aqui pode ser uma infecção de urina, tá? Por conta da dificuldade mesmo de urinar. Mas se ele vier acompanhado de algum desses outros sintomas, daí a gente já tem que se preocupar. Mesmo que seja só uma infecção de urina, você tem que procurar um médico, porque a infecção de urina sobe e pode trazer alguns outros problemas, pode piorar um pouco mais a situação, tá bom? Então, quais exames são utilizados para investigar o câncer de próstata? Antes, há uns anos atrás, o exame inicial era o exame de toque retal, certo? Era o primeiro que era feito. Hoje não é mais. Hoje o primeiro exame é o exame de PSA. Então não se preocupem de chegar aos 50 anos de idade e ter que ir lá no médico para fazer exame de toque retal. Não temos mais isso, a não ser que tenha já algum sintoma instalado. Então, se você já está apresentando diminuição do jato de urina e sangue na urina, obviamente que o médico já vai pedir o exame de toque retal, porque ele já sabe que a sua próstata está alterada. Então, ele vai fazer um exame rápido, porque no exame de toque, o médico vai ver o tamanho da próstata, ele vai ver a densidade da próstata, ele vai ver se tem algum tipo de, grosseiramente falando, de grumo na próstata, né, se tem alguns carocinhos ali. Então, o médico vai fazer essa avaliação no exame de toque retal. É muito importante fazer esse exame. Desconfortável? Com certeza, mas é muito importante. Se eu não tenho nenhum risco desses que eu falei, eu não tenho nenhum sintoma, então eu vou fazer primeiro o exame de PSA. Se ele tiver tudo normal, ok, vai manter ele, volta daqui um ano para poder fazer o acompanhamento. Se ele der alterado, o médico vai fazer o exame de toque retal. E aí, para confirmar se tiver alguma alteração no PSA, alterou o toque retal, ele vai pedir uma biópsia para poder confirmar que tipo de alteração que existe ali, tá? Vai tirar um pedacinho do tecido, vai fazer uma lâmina para poder ver que tipo de célula que se encontra ali. Estando alterado, o médico vai, junto com o oncologista, responsável por tratamento de câncer, definir qual tipo de tratamento que vai ser feito. Se esse tratamento vai ser apenas cirúrgico, né? Porque daí ele pode complementar com ultrassom, ele pode complementar com uma tomografia para poder decidir se vai ser cirúrgico, se vai ser quimioterapia, se vai ser radioterapia ou se vai ser combinado, químio com cirurgia, rádio com cirurgia, e fica a critério do médico, dependendo do resultado do exame que for feito. Então, se você tem mais de 50 anos, procure o seu médico para a realização do PSA. Lembrando mais uma vez, mais de 50 anos, se não há nenhuma alteração e se eu não tenho nenhum risco na minha família com algum parente próximo, pai, avô, pode ser tio também, mas a gente prioriza mais o pai e o avô, se eles não tiveram nenhum tipo de câncer aos 50 anos. Se eu tenho alguma alteração, pode ser histórico familiar ou algum sinal e sintoma, eu já vou procurar o médico imediatamente, tá? Não vão esperar os sintomas aparecerem para que vocês procurem o médico, porque muitas das vezes pode ser tarde demais. Certo? Muito obrigada. Vocês têm dúvidas? Uhum. Certo. Uhum. Sim. Estimular. Sim. Algo que tá, eu não sei se você tem conhecimento, se isso é fato mesmo. Isso. O exame de toque, assim, tem de fato alguns estudos que mostram isso, mas não são todos os médicos que seguem isso, tá? Então, assim, eu não posso te dar uma certeza, porque é um consenso entre que os que priorizam o toque e aqueles que não priorizam e preferem sair do exame de PSA, fazer um exame de imagem. Então, ele sai do PSA e vamos fazer um ultrassom para ver como que tá. Mas, atualmente, ainda assim, faz-se o PSA e depois segue para o exame de toque, tá? Ainda assim, mas existem alguns consensos que têm chegado nessa decisão de que o correto é fazer o PSA e ir para algum tipo de exame de imagem, tá? No meu caso, particular, eu faço na verdade, o ultrassom. Perfeito. Faço também o PSA. Sim. Uhum. Mas pode ser que chegue um momento que eu tenho que fazer uma biópsia. Sim. Uhum.
Sim. Uhum. E realmente nesse momento estimular algo que está... É porque assim, não tem nada muito concreto sobre isso ainda, entendeu? Eles têm alguns médicos têm relatado que tem tido essa alteração, né, de que pode, porque como é muito sensível, a gente está tratando de uma mucosa, então muitas das vezes pode sangrar, né? Então, assim, eles chegam num consenso pela sensibilidade, pela essa mutação genética das células, já ter um acompanhamento tão longo, às vezes não compensa. Né? Então, isso vai muito do médico mesmo. Eu falo assim como enfermeira do básico que a gente sabe. Né? Mas aí algumas decisões ficam mesmo por conta do urologista, juntamente se tiver, né, houver a necessidade do oncologista para saber qual é a melhor decisão. Tá? Você toma medicação? Toma medicação regularmente. Vamos torcer para que não seja necessário, né? Sim. Então tá tudo certo, se Deus quiser vai continuar assim. Mas só respondendo mesmo, aí fica muito mais a critério do médico de qual abordagem que ele quer nesse sentido. Tá bom? Mais alguma dúvida? Pode perguntar. Naquele quadro que fala a respeito de condições que possa contribuir para que a pessoa venha desenvolver o câncer e tudo mais, tem ali o fumar, a bebida alcoólica, né? Isso. E a Unimed, ela tem alguma coisa que incentive uma campanha, né, prática sobre isso? Tem alguma coisa que tem um custo baixo para quem quer parar de fumar, parar de beber? Tem alguma coisa voltada diretamente para isso? Você fala de grupos, assim, que auxiliem, profissionais especializados nisso? É nesse sentido? Também. Uhum. Se tem algo nesse sentido, tipo, quer parar de fumar. Não, vamos lá, a gente tem aqui, tem um medicamento, tem um médico, tem uma campanha, o custo é baixo e tal. Quer parar de beber, tem alguma coisa, não só um local tipo um ar, mas algo que seja mais prático. Sim. Pela Unimed não temos. Não temos nenhum grupo, nada assim específico, nenhum acompanhamento. Mas você encontra isso pelos postos de saúde, né? Você pode procurar o médico, por exemplo, para parar de fumar, você pode procurar um pneu ou propriamente um médico clínico, falar que você tem o desejo de parar, ele pode prescrever medicações que são retiradas diretamente no SUS, tá? Mas a Unimed mesmo não oferece nenhum desse... A gente já tentou várias vezes, né, Érica, implementar um grupo de tabagismo, mas até o presente momento ainda não deu certo. A prevenção é tão importante, Sim. Então isso entraria na linha. Com certeza. O que nós temos na medicina preventiva, né, no Viver Bem, que é o departamento que a gente trabalha, são os psicólogos. Né, que aí isso daí a gente tem esse suporte, tem o médico e a medicação, né, que seriam esses três. A gente não tem um grupo específico para isso, mas precisar de terapia para poder fazer esse acompanhamento, nosso departamento consegue disponibilizar isso, tá? Mais alguém? Estão todos craques no assunto, então? O Júlio está com uma dúvida. Ele quer saber se a prática do sexo anal contribui para viver câncer de próstata. Eu não perguntei. Perguntou? Não existem estudos que comprovem, tá? Não tem problema de perguntar, gente. Não tem estudos que comprovem isso, tá? Mas de qualquer forma precisa haver proteção para isso, tá? Por favor. Tá tudo bem, gente, perguntar, tá tranquilo. Não tem estudos que comprovem isso, mas de qualquer forma precisa de ter prevenção, tá bom? Proteção, quer dizer. Mais alguma dúvida? Então, agradeço a atenção de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, tem aqui o meu telefone e o meu e-mail. Vocês podem ficar à vontade para entrar em contato, tá bom? A Érica agora vai fazer uma dinâmica aqui com vocês. Só complementando do tabagismo, a Unesp tem um programa para quem quer parar de fumar. Então, através do posto, solicito encaminhamento para a Unesp, que eles têm um grupo lá, eles estão com um projeto bem legal para quem quer parar de fumar. Tá bom? Então, vamos lá. Bom dia, primeiro. Pode falar. Se eu for no posto aqui em Sananara,
Acredito que sim. Aí você pedir para que se faça esse encaminhamento para a Unesp. Tá? Caso tenha alguma dificuldade, pode mandar no e-mail da Adri, que aí a gente tenta ver, né? Tem uma pessoa que eu conheço dentro da Unesp que está nesse projeto, que é um fisioterapeuta, e aí se tiver algum problema ali, né, de saber até como chegar, passa para a Adri que a gente vê. Aí eu passo a orientação para você. Tá bom? Então, vamos lá. Bom dia, meu nome é Érica, eu sou psicóloga e eu quero fazer uma dinâmica com vocês para poder reforçar um pouquinho mais aí o que a Adriana trouxe. Eu preciso de 2 corajosos, que não tenham vergonha, que se disponibilizam em vir aqui na frente. Vamos lá, se não vier, eu escolho. Ah, você levantou a mão, já que você quer? É isso? Então, vem, Ricardo. Então vem os 2, vamos lá. Já que vocês são companheiros ali né, juntos, vamos lá. Aqui. Hã? Na prática? Então você é o João, Vitor e Ricardo. Fica aqui na frente, né? Então nós vamos fazer uma dinâmica com os 2. Quem quer ser o primeiro? Não se assustem! Vocês estão meio assustados, fiquem tranquilos. Pode escolher quem vai ser o primeiro, fica à vontade. Não, vou deixar vocês escolher. Tira para o ímpar. Quem perder é o primeiro. Quem perder é o primeiro, vamos lá. Pode ser o primeiro, vamos lá. Você é o primeiro? Eu tenho a maior chance de errar. Então vem aqui, mais na frente. Então, o que consiste a dinâmica? Que nós temos uma bermuda, tá? Você vai ter que vestir essa bermuda sem o auxílio das mãos. Certo. Tá? Aí eu posso colocar no chão, sem auxílio das 2 mãos, sem auxílio da boca. Vai estar aqui, posso pôr no chão, fica a teu critério. Você não pode encostar a mão nessa bermuda. Tá bom? Então ela vai estar aqui. E eu quero que você vista essa bermuda. Se tiver alguma coisa no bolso que vai atrapalhar, pode tirar. Se quiser tirar a botina, achar que é mais fácil sem, não tem problema. Vamos lá. Só cuidado com acidente de trabalho. Posso? Não. Você vai estar usando as mãos indiretamente. Não posso usar as mãos, não vou. Qual mão? Oi? Não pode usar a mão, nem a minha. Ajuda aqui. Posso ajudar? Agora que eu já rolei no chão. Agora que eu já rolei no chão, minha voz eu já tenho com mundo. Muito bem. Gente, o que isso mostra pra gente? Ele estava com um problema, com uma dificuldade, certo? Ele não teve iniciativa. E Estava achando engraçado só. muitas vezes a gente se depara com problemas, com dificuldades, e a gente não visualiza que a gente pode buscar ajuda. Às vezes a gente não tem o poder nas nossas mãos, mas nós podemos solicitar a ajuda de um colega, ir atrás de profissionais
pedir auxílio. E muitas vezes a gente luta, luta, luta e não consegue resolver. Então, isso é para elucidar o que a Adriana trouxe. Nós precisamos nos olhar, nós precisamos buscar auxílio, buscar profissionais, porque tem profissionais para nos auxiliar. Conversar com um colega, pedir uma orientação. Olha, será que eu fiz? Ai, meu pai teve. Será que eu devo ir? Será que eu não devo? Isso é extremamente importante. Certo? Busquem ajuda sempre. Obrigada pela participação de vocês dois. Fique à vontade. Mais alguma dúvida? Então era isso que a gente tinha para trazer para vocês. Agradecemos mais uma vez o convite de nos chamar para que a gente possa trazer informações, né? Quanto mais informações a gente puder passar e vocês receberem, melhor para todo mundo. Não fiquem só aqui o que vocês aprenderam. Passem para frente. Colegas que não puderam estar aqui, tá? Compartilhem. A gente tem que cada vez mais passar informação. Somente em novembro vamos nos preocupar com o câncer da próstata? Não. Isso tem que ser o ano todo. Novembro a gente fala exaustivamente, assim como outubro a gente fala exaustivamente do câncer de mama, mas não é somente nesses meses, é o ano todo, a gente precisa buscar ajuda e se cuidar, ok? Obrigada pela atenção de vocês.